No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das asas, os batentes, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá, e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, eu peço hoje unção para entregar o que eu recebi de Ti, e para que isto seja de fato motivo de arrependimento e de busca da Tua face. Precisamos Te ver novamente, Senhor, a Tua glória, o Teu poder, e entender a Tua santidade e o que isso tem a ver conosco. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Desde domingo passado e durante as próximas semanas estaremos rumo a Pentecostes. Dia 4 de junho será novamente o dia em que lembraremos a chegada do Espírito Santo, quando 3.000 pessoas foram convertidas em Jerusalém, após uma manifestação extraordinária do poder de Deus, de um vento impetuoso que encheu o lugar onde os discípulos estavam reunidos, todos falando em outras línguas, e as pessoas que vinham da diáspora judaica, das pessoas que vinham dos vários cantos do império, que eram fiéis ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas falavam muitas outras línguas, não falavam o aramaico, que é a língua que o povo trouxe de volta da Babilônia. Eles ouviram o evangelho pregado na sua própria língua, milagrosamente. Temos falado sobre o Espírito Santo, estaremos falando sobre o Espírito Santo. E quando falamos do Espírito Santo, especialmente nos círculos pentecostais, dos quais nós fazemos parte, eu nasci na igreja pentecostal, meu pai foi pentecostal, meu avô foi pentecostal, meu bisavô foi pentecostal, desde os tempos do avivamento na rua Azusa, em Los Angeles, no início do século XX. A história da minha família do século XX toda acha seu contexto na igreja pentecostal.
E frequentemente eu tenho visto ao longo da minha vida, e eu também confesso que eu tenho tido uma atitude, vez por outra, de pensar no Espírito de Deus como alguém que traz um realce à nossa vida cristã, alguém que traz um deleite, alguém que anima, alguém que alegra, mas eu tenho pensado muito pouco no Espírito Santo, na sua qualidade de santo, de santidade. Eu penso no Espírito como aquele que move e concede dons. Mas esta semana eu tenho me sentido chamado de volta a entender que o Espírito de Deus é um Espírito santo. Santo. E ao falarmos dele, nós temos que entender o que isso quer dizer e quais são as implicações disso. Pois muitos creem que se houver um avivamento e clamam por um avivamento, verão um derramamento de alegria e de dons e de festa, mas não entendem que quando o Espírito vem, ele vem tanto em misericórdia como também em juízo, pois ele é o Espírito Santo. Nos primeiros 5 capítulos de Isaías, nós temos a descrição da falência moral de Israel. Um povo que conhecia o Senhor, um povo que há gerações havia cultuado a Deus no templo em Jerusalém, sabia muito bem a lei de Deus, mas cuja lei não influenciava a sua vida moral. O povo de Deus não vivia o que estava contido na lei. E o pior, o povo não quis ouvir Deus. O resultado desse juízo nós vemos no capítulo anterior ao que nós lemos, com esta frase terrível que diz que se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. E eu confesso que meu coração está pesado, porque quando eu contemplo o Brasil, que supostamente contém 40 milhões de cristãos, eu tenho que confessar que meu coração fica apertado de ver a condição moral e espiritual até do próprio povo de Deus. Vamos ver o contexto do que nós acabamos de ler aqui, porque ele começa por dizer que este evento de Isaías na presença de Deus, vendo a glória de Deus, aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Quando nós lemos sobre ele, não há muito no Antigo Testamento sobre o rei Uzias. Nós temos em 2 Crônicas 26 um resumo do seu reinado, que foi longo. Ele começou a reinar ainda adolescente e ele reinou durante 52 anos. Ele temeu a Deus, ele serviu a Deus, ele obedeceu a Deus, agradou a Deus, e ele fez muitas coisas boas em Israel. Restabeleceu cidadelas, reconstruiu cidades, fortaleceu a nação. O rei Uzias teve um reinado próspero, o povo prosperou. Deus abençoou Uzias e abençoou Israel sob o seu reinado. Mas Uzias ficou orgulhoso. Uzias, ao invés de manter o coração humilde perante Deus, chegou ao ponto de fazer algo que para nós não parece grande problema, mas ele adentrou o templo e decidiu oferecer incenso ao Senhor na presença do trono de Deus, algo que lhe era proibido. Somente os sacerdotes tinham permissão de entrar no templo e oferecer incenso na presença da Arca da Aliança. Somente eles podiam fazê-lo. E o rei, ao fazer isto, usurpou o seu lugar, usurpou o seu papel.
E na presença de Deus, Deus o atingiu com lepra. Sua fronte, sua testa ficou tingida de lepra. E ele passou o resto da sua vida exilado. Eles tiveram que colocar ele no lado de fora do palácio, num aposento próprio. E ele viveu o resto dos seus dias exilado do seu povo. O pior pecado de uma nação não é cometido nos corredores de poder. O pior pecado de uma nação não é cometido nas repartições. O pior pecado do Brasil não é cometido no Congresso Nacional. O pior pecado que se pode cometer é violar o pior pecado que pode se cometer é violar o templo de Deus. É corromper o seu púlpito. É misturar o seu incenso. Os pecados piores de uma nação são os pecados cometidos pelo povo de Deus e pelos seus sacerdotes. Falamos esta semana sobre a impunidade que está sendo praticada por membros do Supremo Tribunal Federal. Falamos sobre os pecados de governadores e vereadores e deputados e senadores. Mas o que corrompe uma nação é quando o povo de Deus faz pouco da santidade de Deus e não vive à altura da sua fé. Quando os púlpitos estão à venda para partidos políticos, quando os púlpitos estão à venda para as modas e a serviço de ondas de doutrina e de palavras que agradam e atraem multidões, que vivem a serviço de uma sociedade de consumo e de um pensamento mundano. O pior dos pecados não é praticado na praça pública, é praticado no lugar separado e consagrado para o serviço a Deus. O que corrompeu a nação e o que corrompeu Israel foi praticado no templo. O rei não se lembrou do seu lugar. Os sacerdotes corajosamente tiveram que interpelá-lo e dizer: não faça isso. E ele não quis ouvir. Ele invadiu o lugar santo. O povo e o rei não soube lidar com a sua prosperidade. Israel podia fazer tudo em 10 vezes sem juros. Todo mundo tinha uma tela plana, todo mundo tinha o micro-ondas, todo mundo tinha o carro do ano, tudo estava indo bem, o emprego dos sonhos. Mas este é o ano em que Uzias morreu. E os tempos de prosperidade estavam para acabar, pois a paciência de Deus tinha se esgotado. Não haveria mais bons tempos. Agora viria o tempo de juízo. Isaías, um sacerdote, estava servindo no templo. No ano em que o rei Uzias morreu, Deus abriu os olhos de Isaías para ver o Senhor.
Ele teve a visão da sala do trono de Deus. A glória de Deus, cercado pelos serafins. Não existe uma representação artística correta dos serafins. Dizem até que a palavra sugere brasas vivas, um ser em chamas. Os serafins não são anjos de capa branca com uma harpa, não. Nós estamos falando de seres que brilham, seres de fogo. E mais, não era 2 ou 3, porque quando nós voltamos à sala do trono em Apocalipse capítulo 5, vemos o seguinte: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então o que Isaías viu não foi apenas uma imagem bonita, ele viu algo terrível. Ele viu algo que fez o lugar onde ele estava tremer. O chão tremeu, tudo tremeu, quando ele ouviu os serafins clamar em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A palavra quer dizer, ele está acima, ele está além. Deus está tão acima que tiveram que usar um artifício linguístico para tentar expressar o quanto Deus é santo, porque não há palavras para descrever o quão santo Deus é, o quão diferente, quão exaltado, quão mais perfeito. Parece uma redundância, mas não há como dizer isso sem, de alguma forma, violarmos os limites da linguística. Ele é mais perfeito, ele é mais excelente, ele é infinitamente mais do que qualquer coisa que possamos imaginar. E esses serafins, que em si já constituíam uma imagem, uma visão extraordinária, milhões de milhões, cada um com 6 asas, 2 asas escondendo o rosto, porque nem o serafim podia contemplar diretamente a glória de Deus. Ele é santo, 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 ou seja, inteiramente outro, inteiramente separado, acima, mais puro, mais glorioso, mais infinito de tudo que nós podemos imaginar. E esta repetição 3 vezes santo, 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 é uma maneira de mostrar que ele é exponencialmente mais alto, ele é exponencialmente separado, ele é exponencialmente acima de tudo que possamos sequer imaginar, não só de nós, mas dos próprios serafins. Os próprios serafins tiveram que confessar: ele está acima de nós, ele está infinitamente acima de nós, ele é mais do que nós, infinitamente mais do que nós, mais puro, mais santo, mais extraordinário. Nada no mundo pode, de alguma maneira, ser comparado a Deus. No entanto, a glória de Deus enche a terra. Com cada amanhecer, com cada nascer do sol, o céu se acende em chamas. Primeira luz do dia, as cores, a beleza, as profundezas do mar, as alturas das montanhas. Quando nós vemos qualquer filme de National Geographic, nós vemos assim os aviões e os helicópteros voando por cima dos mares e vendo as baleias e vendo assim
os pássaros ou os animais da África e vendo as maravilhas dessa terra, esta terra se enche da glória de Deus. Não vemos sempre, não notamos sempre, mas basta olhar um pouco. Quando eu vejo que Deus fez neste mundo, entendo que isso tudo é obra das suas mãos. Literalmente o que Isaías viu, por falta de uma linguagem melhor, ele viu um exército celestial irrompendo num louvor nuclear, quase que uma bomba nuclear de louvor. Há muitos anos atrás, eu estava visitando um amigo, estava hospedado com ele, e a 5 quilômetros de distância explodiu um trem. Era um trem que transportava combustíveis e estava passando pela cidade, e explodiu em 3 etapas. A primeira etapa chamou nossa atenção, corremos para a janela. A segunda explosão foi muito maior do que a primeira, e o lugar onde eu estava tremeu todo. Eu não sei se você já teve uma experiência dessas. Foi uma explosão que sacudiu tudo ao seu redor por quilômetros. As janelas tremeram, o chão tremeu. O som, mesmo a 5 quilômetros de distância, foi ensurdecedor, e eu me senti tão pequeno. Eu fiquei tão abalado, eu fiquei trêmulo. Literalmente, meu corpo todo começou a tremer, porque a minha pergunta foi, na hora, será que isso aqui é uma... Porque não sabíamos que era um trem, depois que a gente descobriu pelo noticiário que tinha sido um trem, mas eu pensei, será que estamos em guerra? Eu estava na outra América, estava na América do Norte, sabe lá o que estava acontecendo. Eu não gosto de andar por lá, porque sempre tem alguma coisa maluca acontecendo. Um mês após o meu filho ir para a faculdade, aviões derrubaram o World Trade Center em Nova York, e enquanto eu estava fazendo um presbitério com os pastores, recebemos a notícia: os Estados Unidos está em guerra, foi atacado. Disse, meu Deus, meu filho está lá. Não sabia que era do outro lado do país, que não é... Mas a primeira coisa que acontece é que você treme e você se sente tão frágil. Eu me senti tão frágil naquele dia em que explodiu uma carga de combustível de um trem. Quando eu vi, as minhas mãos, eu tremia fisicamente. Levou tempo para eu me acalmar. Qual foi a resposta de Isaías? Isaías viu, de repente, milhares de milhares e milhões de serafins, que em voz alta disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ao ponto do templo tremer. E o que ele fez? O texto diz: então gritei. Nós não costumamos ler o texto como ele deveria ser lido. Eu não vou tentar dramatizar o que aconteceu. Mas pense num homem desesperado, num homem desnorteado, num homem de repente sacudido. E então, com todas as suas forças, ele grita: ai de mim, eu estou perdido. Estamos falando de alguém que perdeu a compostura, perdeu o autocontrole. O homem que viu o que viu e ficou desesperado e diz: estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em vez de ele dizer, olhe que maravilha, é bom estarmos aqui. Foi o que Pedro falou quando ele viu Jesus transformado no Monte da Transfiguração, quando Elias e Moisés apareceram e conversaram com ele. Pedro disse, é muito bom estarmos aqui. Ele, naquele momento, ficou emocionado, comovido, certamente, mas no caso de Isaías, o que aconteceu com Isaías? Isaías viu Deus, mas Isaías também se enxergou. E o contraste entre quem Deus é e quem Ele era, o fez se desesperar. Ele podia dizer, eu não sou o rei que violou o seu lugar, eu afinal de contas sou um sacerdote, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu estou no lugar certo. Que Isaías era escolhido sacerdote, sumo sacerdote aquele ano, estava servindo a Deus na presença de Deus e poderia se considerar acima e à parte do povo de Israel. Ele era da elite espiritual. Só que ao ver Deus na sua glória, ele entendeu, eu não sou melhor do que ninguém. O sacerdote que esquece disto, o fiel que se esquece disto, perdeu Deus de vista. Nós somos cristãos, cariocas e brasileiros. Os pecados do Brasil são nossos pecados. O jeito carioca é nosso jeito. E frequentemente nós somos mais cariocas do que cristãos. E mais brasileiros do que cristãos. Quando nós viajamos para o interior de São Paulo, descobrimos um cristão mais conservador, mais sério. E o contraste, às vezes, nos constrange. Nós somos muito cariocas. E nós somos muito brasileiros. Nós somos crentes brincalhões, crentes meio malandros. Piadas que não convêm. Um jeito de fazer as coisas que não convém. Violamos leis que, se não tiver alguém olhando, uma geração impura é o que somos. Um povo impuro, de lábios impuros. E foi o que Isaías viu quando ele viu a glória de Deus. Quem enxerga a glória de Deus, enxerga seu próprio pecado. Quem enxerga a glória de Deus, quem vê Deus na sua glória, não tem mais desculpa. Dizem que na época de De Gaulle, logo após a Segunda Guerra Mundial, que Charles de Gaulle foi líder da resistência francesa contra os nazistas, e depois ele chegou à presidência da República Francesa, e o seu ministro de cultura veio para o Brasil, e dizem que em São Paulo, nos salões de São Paulo, queriam recebê-lo, e todo mundo foi e estudou francês.
os que sabiam falar francês, e eles encomendaram comida francesa para ser servida nas festas, e até pesquisaram as modas para saber o que estava se vestindo naquela época na França, porque eles queriam impressionar o ministro de cultura de Charles de Gaulle. Foi ele que disse que brasileiro não é sério. Estava no meio da festa e de repente alguém virou e disse, então, eu esqueci o nome dele, viraram para ele e perguntaram, o que você acha dos brasileiros? E a resposta dele foi avassaladora, ele disse, eles não enxergam o quão típico eles são. São tão típicos. Tentando se disfarçar de franceses, continuaram a ser tão típicos como brasileiros. Eu me pergunto, ao tentarmos ser cristãos bíblicos, quão típicos somos nós? A resposta de Isaías, quando ele viu a glória de Deus, foi: nós somos homens de lábios impuros. Nós somos um povo de lábios impuros. E ao enxergar e confessar a sua pecaminosidade, veio um dos serafins com brasa, pegou com Atenais, uma brasa do altar, e tocou nos lábios, tocou no ponto nevrálgico, tocou na ferida e purificou os seus lábios. Quando João Batista estava batizando, ele disse: eu batizo com água, mas vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O poder do Espírito purifica. Não é um poder apenas que nos proporciona um enlevo, ou uma alegria, ou uma emoção, ou uma comoção, um culto mais animado. Não, o Espírito é santo. E quando o Espírito Santo opera na igreja, ele santifica a igreja, ele purifica a igreja, ele não apenas anima a igreja. E muitos estão pedindo a Deus um avivamento e não têm a menor ideia do que estão pedindo, não sabem o que estão pedindo. Queremos um novo Pentecoste, nós queremos um novo mover do Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus é santo. Jesus disse: recebereis poder do alto, e então serão minhas testemunhas. Ou seja, esse poder do alto transformará quem vocês são. Mas se permanecermos insensíveis ao que diz o Espírito de Deus, só sobrará juízo. Nós somos incapazes de nos renovar. Não há como criar o mover do Espírito. Não há como. E o que nós vemos muito hoje em dia, com luzes coloridas e gelo seco e apresentações, é uma espécie de paródia do mover de Deus, tentando gerar algum tipo de sentimento de: olha, Deus está aqui, mas em muitos casos Deus não está presente na igreja. E a resposta de Deus para Isaías, porque Isaías ouviu a chamada: quem irá? Quem vai falar por mim? Isaías disse: eu vou, eis-me aqui, envia-me. E então Deus responde: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Isaías então pergunta: até quando seremos insensíveis?
Até quando a igreja será esta festa que parodia a presença de Deus, mas onde Deus não está? Até quando a igreja usará a palavra de Deus como pretexto e não corrigir os seus caminhos? Até que ponto, até quando a igreja continuará sendo este escândalo no Brasil? Pois o coração do povo de Deus está voltado para consumo, para a prosperidade, para a bênção. Mas, meus irmãos, Uzias morreu, a festa acabou. 10 vezes sem juros acabou. 14 milhões de trocados de desempregados no Brasil, e a coisa piora a cada mês. Há vozes se levantando no Brasil, estão chamando o povo de Deus de volta para uma purificação, para uma seriedade, para a palavra de Deus. Mas o povo não ouve. O povo gosta de debater nos meios de comunicação e falar mal dos pastores, porque para muitos a culpa é todos dos pastores. A culpa é da igreja. A igreja, então vamos ser desigrejados, vamos ficar e assistir igreja pela internet no conforto do nosso lar, porque eu posso servir a Deus aonde eu estiver, mesmo na praia. E não é assim. E quanto mais se ouve, mais o coração se esfria. Porque nós não nos enxergamos, achamos que somos povo de Deus, achamos que somos especiais. Ainda não chegamos à mesma conclusão de Isaías, que entendeu que ele era um homem de lábios impuros. Nós somos cariocas, nós somos crentes cariocas. E há momentos durante a nossa semana que seria difícil nos distinguir de uma pessoa ímpia. Nosso linguajar, nosso modo de fazer negócios, nosso modo de falar, nosso modo de ser é tão carioca, é tão brasileiro. Com um piscar do olho, com um tapinha nas costas, com um pequeno sorriso, até quando esta insensibilidade? E a resposta de Deus é: até eu destruir tudo e sobrar apenas o tronco, até arrancar todas as folhas, até queimar tudo. Meus irmãos, esse juízo no Brasil só começou. Pois o pecado maior não é do PT. O pecado maior do Brasil não é do PSDB ou do PMDB. O pecado maior do Brasil está na casa de Deus. Rumo a Pentecoste, nós podemos falar sobre derramamento do Espírito, sobre manifestação de dons espirituais, mas não podemos nos esquecer que o Espírito é santo.
e que Cristo batiza com o Espírito e com fogo. É um fogo depurador. E até que nós sejamos sacudidos no alicerce do nosso ser, Isaías termina a sua profecia em capítulo 66, versículo 2. E Deus diz: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A este eu estimo. O povo de Deus quer festa, quer bênção, quer restituição. Muitas igrejas nem se parecem mais com a igreja, parecem casas de show. Parece canecão revisitado, vez após vez após vez. Apagam as luzes, acendem holofotes coloridos, começa a música e todo mundo começa a dançar, e vai, e vamos, e vai, oba, Deus diz: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Até quando? Até quando os farsantes vão explorar a boa-fé do povo? Vendendo bênção, fazendo promessas que a Bíblia não faz, entretendo o povo com cultos de louvor. Até quando isto continuará? E a resposta é: até tudo ficar desolado e sobrar apenas o tronco. E do tronco, então, brotará um renovo. Eu temo que nós estamos prestes a ver anos de sofrimento, de igrejas tidas como inabaláveis sendo dizimadas, líderes, supostos líderes cristãos, sendo dizimados. O povo de Deus precisa tremer e reconhecer: nós somos pessoas de lábios impuros, nós somos cariocas, nós somos brasileiros, e vivo entre brasileiros, não no bom sentido, não no bom sentido. Eu sou brasileiro, eu cresci no Brasil, eu renunciei minha cidadania americana, eu me naturalizei brasileiro, sou brasileiro, marido de uma brasileira, pai de 2 brasileiros e avô de 2 brasileiros. E eu vou lhe dizer uma coisa: sem a graça de Deus, nós somos terríveis. Se não fosse a graça de Deus, a alma brasileira é uma alma impura. O jeito brasileiro é um jeito iníquo. Nós somos um povo imoral, nós somos um povo insincero, nós somos um povo que busca vantagem e passa o próximo para trás e não fala a verdade. Nós somos um povo imoral. Eu sou um brasileiro e vivo entre brasileiros. Tem misericórdia de mim, senão eu serei consumido pela glória de Deus
eu serei destruído pela glória de Deus. Deus diz no fim de Isaías: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Cada vez que ouvimos a Bíblia pregada, algo acontece. Ouça isso com cuidado, porque eu vou terminar com isso. Cada vez que você senta aqui para ouvir a palavra de Deus, e nós procuramos ser uma igreja bíblica, ensinamos a Bíblia com esmero, com cuidado e com muito esforço. O tempo que gastamos, e eu falo por mim e pelos pastores, o tempo que gastamos para preparar uma mensagem aqui neste lugar, ocupa boa parte da nossa semana. Nós trememos ao preparar uma palavra para trazer aqui. Não é uma palavra qualquer, mas cada vez que você ouve uma palavra, de duas uma: ou você se esfria mais, ou você treme. Não existe como ouvir a palavra de Deus e sair intocado. Ou a palavra vai te aproximar a Deus, ou vai te afastar de Deus. O povo que ouve a palavra e se afasta é aquele que diz: boa palavra, gostei, hoje foi bom. E não muda nada. Seu coração não treme, seu coração não parte. O tronco que sobrar depois da devassa, o tronco que servirá de semente para um renovo, será o povo que ouve a palavra de Deus e treme, que se curva e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Este é o povo que permanecerá. O resto virará cinza. Muitos falam mal da igreja hoje porque há muitas igrejas que são más. Muitos falam mal do sacerdócio hoje porque há muitos pastores que não temem a Deus. Vivem nababescamente, têm seu dinheiro na Suíça, pastoreiam a si mesmo e não ao povo de Deus. Não são homens de oração, não são homens que temem a palavra, apenas buscam alguma coisa que as pessoas querem ouvir. Isso tudo vai virar cinza. Vamos curvar as nossas cabeças. Se assim você desejar, pode se ajoelhar. Talvez você queira dizer a Deus: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, tem misericórdia de mim. Tremo perante a glória de Deus, tremo perante a glória da tua palavra, tremo perante ti, pois tu és santo, santo, santo. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, Senhor. A nossa alma está tão presa ao mundo, amamos as coisas do mundo, amamos o nosso prazer, amamos o nosso lazer, amamos as nossas coisas. Não te honramos com a nossa palavra, não te honramos com o nosso comportamento. Houve tempo
houve tempo e derramávamos lágrimas da tua presença, houve tempo que líamos a tua palavra com amor, houve tempo de orarmos noite adentro, houve tempo em que jejuávamos. Pai amado, precisamos da brasa do altar, da brasa do altar, purificar-nos, purificar o nosso coração, nossos lábios, nossos olhos, nossa mente. Precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos. Ai de nós, ai de nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pois nós não podemos nos renovar a nós mesmos. Precisamos do Espírito Santo queimando no nosso íntimo, o fogo de Deus caindo sobre nós e consumindo. O que há de impuro em nós, e há tanto. Perdoa-nos, Pai. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor.